Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Sem Censuras. E como não podíamos deixar de ir na senda da valorização da arte, nós temos aqui atrás de nós, a embelezar esse belíssimo cenário, a obra de arte do artista plástico Armando Scott, intitulada Miragem. Hoje nós vamos abordar um tema bastante sensível, pode ser considerado como polémico, mas que de uma forma ou de outra pode tocar cada um de nós. Vamos falar sobre a violência doméstica. E nós temos aqui os nossos convidados. Temos Sari Sari, cantor e empresário. Bem-vindo. Obrigado. E nós temos Neuza Sabino, esteticista. Seja bem-vinda. A primeira questão para os dois, mas vou pedir à Neuza que responda primeiro. No que concerne às leis no nosso país e também a sua eficácia na resposta à violência doméstica, temos leis eficazes? Temos sim, nós temos sim. Eu nunca fui fazer queixa às autoridades, mas a minha mãe já foi e foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Teve ali uma resposta necessária? Bem necessária. Encontrei um comandante simpático, bom, não é? Eu não sei se posso falar já, mas quando sofri a violência aquele dia, foram à nossa busca. A minha mãe estava no carro da polícia, porque eu liguei para a minha mãe e a minha mãe, por sua vez, foi logo para a esquadra. Acho que eram 23h. E saímos de casa, porque eu estava toda ensanguentada. A casa estava toda cheia de sangue, a parede estava toda cheia de sangue. E fomos para a esquadra. O comandante quis prender o pai dos meus filhos. Mas, como às vezes o coração fala mais alto, eu pedi que não prendessem. Mas o comandante esteve aí, aconselhou-nos muito bem, conversou muito com o pai dos meus filhos e daí fomos para casa. Mas a minha mãe quis que ele ficasse preso, mas eu não deixei. Porque não sei, mas eu não deixei. Devia estar apaixonada. Era. Não, na verdade eu acho que todas essas situações são bem similares. Eu lembro-me de estarmos em Portugal, porque em 92, nos confrontos, meu pai agarrou nos filhos todos e levou-nos para Portugal. As mães ficaram cá, porque a condição no país não era muito nice. E eu lembro-me, numas férias numas das viagens da minha mãe, ela foi buscar-nos à casa do meu pai e para irmos passar o fim de semana na casa da tia Dadinha, naquela altura, que era a casa onde ela ficava quando ia de voo, né? Porque ela era hospedeira da TAG. Entretanto, uma hora e meia depois, o meu pai chega à casa da minha tia para nos ir buscar, porque supostamente alguém tinha dito que a minha mãe ia levar-nos para Angola, e era praticamente impossível porque os menores de idade para viajarem têm que ter uma autorização do pai, né? Então, naquele pega-pega, eu lembro-me, o meu pai puxava, a minha mãe puxava, e a minha mãe diz: não, Sari, tu entra para o carro, né? E agarra na Sarame e diz: não, a Sarame não vai, a Sarame fica. E naquele momento o meu pai levanta a mão para a minha mãe, né? E o vizinho, a tal cena do vizinho, que às vezes nós ficamos, não, em briga de marido e mulher não se mete a colher. O vizinho é que chama a polícia. Não, minha senhora, eu vi, eu sou testemunha, eu vou chamar a polícia. Então, naquele momento, quando a polícia chega, etc., também pesou isso. A minha mãe também, entre aspas, retirou a queixa, não é? Mas fez um deal, que foi: eu preciso da autorização assinada agora. E aí o velho, pronto, assinou a autorização e nós voltamos para Luanda com ela. Mas isso para dizer que mãe é mãe, e a mãe sabe muito bem que nessa briga entre mãe e pai, elas têm que proteger os filhos. Eu acho que, tanto no meu caso como no caso da Neuza, quem ia sofrer com o facto da mãe mandar o pai para a cadeia íamos ser nós, os filhos, nesse caso. Yeah. Nós temos aqui dois casos, embora haja algumas diferenças. Temos o filho que testemunhou e temos a mãe que passou pela agressão. E vocês disseram, né, que
nos vossos casos, pronto, embora por razões diferentes, mas que as queixas foram retiradas. O que é que vocês acham que mais leva que as pessoas, as vítimas, retirem as queixas? Porque estão apaixonadas ou porque têm realmente medo das represálias? Ou mesmo pelos filhos? Pelos filhos. No meu caso, eu acho que porque eu estava apaixonada, não é? Para aguentar isso. Sim, eu não quis ver o pai dos meus filhos, naquele tempo meu marido, preso, não é? Então eu preferi que é melhor as coisas ficarem assim. O comandante conversou, aquele comandante, eu não sei qual é o nome do comandante agora, porque eu gostaria muito de ver novamente esse comandante e pedir obrigada, porque ele foi, naquele momento ele não foi só um comandante, ele foi um pai, um sogro aconselhar o genro, um pai aconselhar o filho, ele foi muita coisa naquele momento e nunca pensei que um comandante faria o que aquele senhor fez aquele dia. Sari, podes dizer-nos que tipo de consequências pode causar para a vida de uma criança presenciar esse tipo de atitudes do pai ou da mãe de violência doméstica? Olha, eu vou ser sincero contigo. Eu lembro-me de uma situação em que eu fui agressivo com uma colega na escola. Brincadeira de intervalo, e fui agressivo com ela. Entretanto, conselho diretivo. E no dia seguinte, o meu pai obrigou-me a levar uma flor para oferecer à colega. Mico, né? Aquela vergonha, tipo, perante os colegas todos na escola. E aquilo marcou-me de forma positiva pelo simples facto de que eu não quero voltar a passar por essa situação de ter que pedir desculpas publicamente, assim, dessa forma. Então, muito rapidamente mudou a minha forma de pensar em relação à agressividade do menino para a menina. Mas o que me levou a ser agressivo foi ter visto aquilo em casa, né? Porque a mesma pessoa que me disse que nas meninas não se bate, eu vi essa pessoa a bater na minha mãe. Entendes? Então, mas foi uma vez ou várias vezes? Assim, eu lembro-me de 2 vezes e a segunda vez a minha mãe pôs um chega, estás a ver? Mas eu lembro-me de ter ficado tipo, em choque, tipo no corredor e de urinar nos calções, nas calças, estás a ver? Porque tipo, tu vês, tu és uma criança e vês o teu velho enorme tipo, a partir para cima da tua mãe, tipo, não tem como. Vais defender quem? Estás a ver? Não tem como tu defender. Então tu ficas ali tipo paralisado. Eu lembro-me de ter assim uma cena horrível. A Sara não se lembra, devia ter, sei lá, meses, 1 ano, se tanto. Mas eu lembro-me. E a dada altura, na minha relação, houve situações em que eu estive ao ponto de, entendes? Então a dada altura tu vês tipo ao espelho e tu percebes que os exemplos bons normalmente a gente não segue. E às vezes é importante tu veres no erro do outro um exemplo para tu não voltares a repetir. E para mim tem sido uma luta, sei lá, anual. Sempre que a gente tem uma discussão, sempre que a gente tem uma desavença, sempre que não concordamos com algo, eu tento sempre, da melhor maneira, gerir a situação. Gerir a situação para não chegar para não partir para a agressão, né? Porque eu acho que não vejo, tipo, os miúdos a presenciarem essa cena. Mas, por exemplo, o teu pai foi, já que ele teve esse tipo de atitudes e até tinha sido um agressor, e o facto de teres agredido uma coleguinha de escola e ele obrigar-te a ofereceres uma flor e pedir desculpa, eu acho que foi uma forma talvez dele se redimir ou tentar corrigir o erro dele, que era para tu não te tornares futuramente num potencial agressor. Porque muitas das crianças que vivenciam esse tipo de situações tornam-se agressores porque eles acham que é normal, porque se ele está ali no dia a dia, dia sim, dia não, semana sim, semana não, a ver o pai a bater a mãe, ou até o contrário, que às vezes dizem que acontece também de forma contrária, ele acha que é o normal e vai viver com isso como se fosse normal. Eu lembro-me de ver uns tios meus em que a minha tia batia no meu tio, estás a ver? O meu tio, não, a sério, a minha tia era enorme, o meu tio bebia muito na altura, aliás, os dois bebiam,
mas eu acho que a minha tia aguentava mais o álcool do que eu. E ela partia para cima dele, estás a ver? Então isso para dizer que a cena da violência doméstica normalmente é posta do lado, sendo eu o agressor, sendo a Neuza a vítima. Mas também existe o vice-versa. E muitas das vezes, quando nós vamos à delegacia ou quando nós vamos tipo à esquadra fazer queixa, se calhar a polícia ainda se ri de nós. Porque tu és o homem, Sim. como é que tu admites isso, etc. Sofrem bullying. Exato. E muitos se Existe. calam. Pois é isso mesmo que é uma questão pertinente, né? Que a gente levantar. Existe isso de... Epá, acho que a nossa sociedade é muito machista e no tempo das nossas mães, se calhar tipo no tempo da tia Vitória, era um pouco mais ainda. As mulheres se calhar eram mais permissivas. E eu digo isso sem medo de errar. Tipo, nos dias de hoje, nós se calhar temos situações de mais agressividade, de mais mortes, porque a mulher hoje em dia não se cala. Já tem uma palavra a dizer, já tem uma outra postura, é mais independente. Então, a dada altura, nós, homens, infelizmente, para fazermos o nosso ponto de situação e para fazermos o nosso ponto de vista, temos que ser agressivos. Vamos pela força, porque é a única maneira que nós temos de quebrar as mulheres numa discussão, né? A verdade seja dita. Então, o meu apelo aos homens é que, antes de fazeres, pensa se fosse contigo, se fosse a tua irmã, se fosse a tua mãe, se fosse a tua prima, se fosse alguém que tu gostas muito, a passar por aquilo. Porque às vezes nós, até entre amigos, alguém tem uma situação assim mais errada e nós ainda nos apoiamos, tipo, assim é que tem que ser. Né? Tá vendo? Eu acho bué malaico, porque eu sou pai de uma filha, né? E de um filho também, e não gostaria que amanhã a minha nora viesse ter comigo a dizer que o Skylan foi agressivo, ou a Sky viesse ter comigo a dizer que o fulano tal foi agressivo, porque eu não sei qual é que vai ser a minha reação em relação a essa pessoa, né? Porque filho és, pai serás. Eu nessa cena de pai e filho, o meu pai, no dia da minha apresentação, então a minha mãe pôs essa questão. O fulano gosta de bater a fulana. E o meu pai, eu ouvi que o meu pai também gostava de bater a minha mãe. E o meu pai estava assim na janela e ele disse assim: fulano, se não queres da minha filha, é melhor deixares, porque eu não gosto que batam os meus filhos. E eu fiquei, tu não gostas que batem os teus filhos, mas eu já ouvi e tenho provas que você bateu a minha mãe, mas tudo isso dentro de mim. E nessa cena dos filhos, como é que os filhos reagem, como é que os filhos ficam. Eu lembro-me de uma vez ele ter me batido, e acho que já eram 22 ou 23, acho, por aí. E eu disse à minha filha mais velha, hoje está com 14 anos, fulana, eu vou te fazer passar pela janela e eu vou te entregar o bebê, né? Acho que tinha 1 ano. E nós, assim que eu te entregar, eu vou sair pela janela novamente e nós vamos embora para mamar. Como ele está na sala, então, para ele não dar conta que estamos a sair, porque ele não quer mesmo me deixar sair, então vamos pela janela. A minha filha disse: não vai, porque se for ele te apanhar, ele vai te bater. A minha filha tinha mais medo do pai do que eu. E quando eu tentasse responder, quando ele tivesse a falar alguma coisa e eu tivesse a responder, ela vinha e me tapava a boca: cala a boca, não fala, Nari, cala a boca, se você responder ele vai te bater. E eu só consegui me libertar, não por mim, porque eu gostava do pai dos meus filhos, eu gostava muito do meu marido, mas pelos meus filhos estarem a vivenciar aquilo tudo, era discussões, era maltratos, era muita coisa. Houve até uma vez que ele saiu, não é? Deixou-me em casa sem água, sem luz, sem vela. O bebê não tinha fralda, não tínhamos nada para comer nem para beber. O vizinho do mesmo quintal é que entrou e eu fui pedir um copo d'água para os miúdos em casa.
E o vizinho disse, e não tem luz, não tem luz, a vela acabou, eu tive que mentir. A vela acabou, agora, apagou-se agora, está tudo bem. O vizinho foi para a cantina, comprou água, comprou fralda e comprou a vela. É horrível viver com um homem que gosta de bater as mulheres. É muito horrível. Diga-me uma coisa, você sofreu violência doméstica continuamente durante quanto tempo? Eu fiquei nessa de vai e volta 19 anos. Uau. Correto. Mas você estava ali porque... No namoro ele já fazia, mas como nós somos burra, eu digo burra porque nós somos burra, porque se eu fosse mais esperta, eu não estaria com ele, não teria feito 2 filhos. Não é uma questão de ser burra. ele já começava na altura do namoro? Já. Porque se eu fosse mais esperta na altura do namoro, eu desistia. Porque não é uma questão de burrice. Às vezes até, né, porque é importante que nós consigamos... Uma das coisas que nós não falamos muito abertamente é sobre... não falamos sobre saúde mental, nós não falamos sobre... agora que estamos a começar, né, sobre autoestima. Nós estamos vivemos, se não me engano, e acredito que todo mundo reconhece isso, numa sociedade em que temos um machismo estrutural. E que muitas das vezes as próprias mulheres também aprendem a ser machistas. E muitas das vezes, quantas vezes já ouvimos aquelas frases: tudo que acontece no lar, a culpa é da mulher. Portanto, a mulher que leva esse peso. Entanto, meninas que crescem ouvindo estas coisas, estes conselhos, porque as nossas mães e avós, acredito que para elas levar um safanão era normal, fazia parte da vida conjugal. Portanto, chega a ser difícil, muitas das vezes, elas, né, se desapegarem dessas crenças de que faz parte da vida. Eu ouvi alguém, o mais velho, me dizer, pelo menos uma vez por mês, a mulher tem que apanhar. Você tem que chegar a casa e dar uma chapada na mulher. Do nada. Não é uma forma de romantizar. Não, para ela ver que o homem macho é mau. Tu tens de chegar. Estamos numa discussão, uma conversa, tipo, mais velhos e... eu tenho amigos mais novos e mais velhos. E um deles dizia que pelo menos uma vez por mês tens de chegar a casa e pá! Mas como assim? Vai ser uma tara, vai ser uma fantasia. Ela sabe o que fez. A mulher sentir que aquele mas isso não é uma forma... Sim, mas isso também não é uma forma das vezes... As mulheres aprenderem, a romantizarem isso, de aprenderem de que se tiver esse tipo de comportamentos é porque está a demonstrar que... Olha, eu vivo no Rangel. Eu vivo no Rangel e frequento o mercado dos congolenses, o tal de Tarreo. E tem uma senhora, eu disse à senhora, vende roupa jeans, saia jeans. Eu disse, eu sou bacongo, tu és bacongo, és conterrado dos meus filhos, do pai dos meus filhos, não sei o quê. E estás com... Eu disse, não, já não estamos separados. Deixaste, não, o teu conterrado não gostava muito de bater, vocês gostam de bater, não sei o quê. Ela disse, eu gosto de homem que me bate, tem mais amor, tem mais paixão. Eu disse, tu gosta de homem que te bate? Gosto de homem que me bate, mas me bater mesmo bem. Mas diga-me uma coisa, é aquilo que o Sari diz, o senhor mais velho, numa roda deles, sentados a conversarem, troca de experiências, né? Dá essa dica ao Sari de que chega em casa uma vez por mês, dá um tapa na mulher e a justificativa é, você sabe o que faz. Mas pronto, digamos que isso supostamente seria o tapinha de amor, né? Para justificar que ama. Mas no seu caso concreto, eram também assim tapinhas de amor ou eram mesmo aquelas pancadas fenomenais? Eu acho que eu vou ter... Não sei se vai dar para mostrar aqui. Olha, é prato. Isso foi prato. Isso eu não tenho aqui. Então sangrava mesmo? Sangrava. Por isso é que eu disse, quando a minha mãe foi com a polícia, a parede era toda branca. Tinha sangue na parede. E quando a minha mãe foi para a polícia, os policiais disseram que já alguém tinha ligado avisar que tinha uma vizinha que estava a ser maltratada pelo marido. Aquilo era chato. A última vez para eu lhe tirar fora de casa foi porque eu agora falo as pessoas, eu falo que foi por causa dos 5 anos. E aí as pessoas, todo mundo fica a rir. Quer dizer, as pessoas ficam a rir. Hoje eu fico a rir dessa situação porque já passou. Porque não adianta ter mágoa no coração por causa de uma pessoa. Hoje eu falo com essa pessoa normalmente. E as pessoas que eu conto essa cena toda, dizem assim, como é que você consegue lidar com essa pessoa? Porque eu não tenho mágoa dele.
porque eu não consigo ter raiva desta pessoa. Eu até sei que ele gostava realmente de mim, ele gostava, mas ele era violento, porque ele me dizia que já ouviu o pai a bater a mãe. Mas se ele não gostava, que quase que ele bateu o pai dele. Então, se você já viu o teu pai a bater a tua mãe, tu queres fazer a mesma coisa na tua mulher. Por que fazes isso? Você diz que gosta. Se você diz que gosta, por que você maltrata? Eu acho que quem maltrata não bate. Eu acho que quem maltrata não bate, não sei eu, e não trai. Porque era traição, era violência verbal, era agressão física, era tudo que eu passava a ele dizer, que és tu? Eu tenho namoradas mulatas, eu tenho mulheres mais bonitas que tu, tenho mulheres mais bonitas que eu, por que não vais? Me deixa, vais embora. Eu fico aqui em casa com os miúdos, não é? E eu fui aturei muito tempo isso. A última vez, só sei que ele bateu, eu fiquei deitada no chão, ele depois levantou, deu um golo na cerveja, tirou a comida que estava em cima da mesa, comeu, levantou-se e foi para a casa de banho. Eu levantei, tranquei a porta e liguei para minha mãe. Mas você perdeu os sentidos naquele momento? Aquele dia não perdi, mas perdi o dia da polícia. Desmaiei, quando acordei, a minha cara estava toda inflamada. Não foi no dia da polícia, foi muito antes. Eu sei que a minha cara estava toda inflamada. E ele depois ria, parece que aparece ele que bateu, ele que tinha me feito aquilo. E ele ainda ria de mim no dia seguinte. Que horror. Ou seja, era uma coisa completamente... Para ele era normal. E não sentia remorsos. Não sentia remorsos. Sari, o que é que falta, o que é que acha que falta socialmente para que futuramente as pessoas mudem de atitude, principalmente os futuros homens? Eu acho que nós temos que perceber que o alambamento não significa que a pessoa comprou. Ele diz isso. Não significa que tu compraste a pessoa. Porque nós, culturalmente, temos a cena do alambamento, temos a cena de a família fez pedidos, etc. E às vezes mas, ela tem um Sari, stress. só para não coisa, essa história nós chamamos alambamento ou pedido, whatever. Mas isso desde que o mundo é um mundo que existia, que existe, que, por exemplo, na Europa, na história do universo, é tido como dote, o dote da menina. Eu entendo isso, mas... Isso não significa dizer agressão ou que comprou a pessoa. Existem essas coisas. Porque às vezes o que é que acontece? Nós hoje, por exemplo, olhávamos para a família real britânica e víamos uma coisa. E hoje, por exemplo, o príncipe saiu com a esposa, etc. E já começamos a ouvir outras coisas. Que ela dentro do palácio passava por horrores e coisas discriminatórias até. A rainha preocupada se o filho ia sair muito escuro, se ia sair muito claro, por exemplo. E outras coisas mais. A princesa Diana, que cá esteve em Angola, passou também por outros tumultos. Isso para dizer o quê? Que às vezes aquilo que nós vemos de fora não é aquilo que nós vemos dentro de casa. Então, no caso da minha mãe, eu sinto que pelo facto dela ser uma mulher independente, pelo facto dela ter o seu trabalho, pelo facto dela ser hospedeira, que todos os santos dias tem que estar fardada decentemente para servir, ela não podia estar com hematomas. E hoje a Neuza está aqui e mostram os hematomas em tom de brincadeira, mas é gravíssimo. Então, na minha humilde opinião, primeiro nós percebermos que os nossos pais estavam errados quando nos batiam, quando batiam as nossas mães, quando cortavam o cabelo das nossas irmãs, estavam errados, ok? Naquele tempo existia medo e não respeito, existia se calhar medo e não uma amizade entre pais e filhos. E eu hoje estou aqui, sou pai e tento ao máximo ser camba dos miúdos para que a gente possa conversar sobre temas, todos os temas sem tabu, sobre sexualidade, sobre se já tem namorado, se não tem, porque quem é melhor do que nós, pais, para educarmos, protegermos e querermos o bem das nossas crias, ok? Então, nesse sentido, o que eu tenho que dizer é que a minha mãe sempre fez questão de
mostrar uma imagem extremamente positiva do meu velho. Estás a ver? Tipo, eles não deram certo marido e mulher, mas foram cambas o resto da vida. Até ele morrer, ele passava lá por casa, tomava o seu whisky, fazia as suas dívidas. Cambas, estás a ver? Mas não deu certo. Então às vezes é isso que eu digo às pessoas. Às vezes mais vale nós nos separarmos do que chegarmos realmente à cena de nos matarmos até. Porque às vezes ela, por estar a sangrar, às vezes não sabe a gravidade do ferimento, mas é muito sangue. Percebe perdeu que a os sentidos, filha, né? ou o filho está em perigo, agarra em algo pontiagudo e foi. E às vezes ela fez aquilo porque primeiro ela estava em perigo, depois viu os filhos em perigo e acabou por se defender. Estás a ver? Então eu hoje dou graças a Deus à mãe que tive, porque ela fez-me perceber que, independentemente de termos problemas com o nosso parceiro ou de brigarmos com o nosso parceiro, nós temos que proteger os nossos filhos e fazer com que a relação entre pai e filho, mãe e filho, perdure e fique intacta. E vou-te dar 3 exemplos. Um dos exemplos era nos dias de aniversário. A gente ia para a escola, por mais que ele não ligasse, por mais que ele não passasse, quando a gente chegava, ela dizia: olha, o papá ligou, tu estavas na escola, o papá passou, tu estavas na escola e deixou o presente. Por mais que ele não passou e não deixou o presente, ela comprava 2. Uma da mamã e uma prenda do papá. Então não tem como tu, filho, ficares tipo... Estás a ver? Eu lembro-me do Natal, que nós fomos à casa do meu pai e nós somos 12 irmãos. Éramos, acho que na altura, 8 no Natal e não havia presentes na árvore de Natal. Coitado do senhor, mano, 8 filhos, não faltou comida, não faltava roupa, mas ele não tinha presentes. E no dia 25 nós chegamos à casa da minha mãe e a minha mãe vê só o efeito que isso tem nos filhos. E a minha mãe diz assim: olha, o papá esforçou-se muito, trabalhou muito, mas ele não tinha como comprar presentes para todos. Então ele mandou os vossos presentes, vocês como eram os mais novos na altura, ele mandou os vossos presentes para aqui. Então está aqui, esse é o presente do papá que ele mandou e esse é o vosso. Ele só não abriu lá porque pronto, os outros humanos mais velhos também iam ficar meio chateados. Então isso vale tudo, vale o mundo, vale tudo, estás a ver? Então, hoje em dia, quando a Neuza diz que não tem mágoa e não tem rancor, eu vejo nela um bocado também da minha velha, estás a ver? No sentido de que acredito que ela permita a relação entre pai e filho. Eu permito. Estás a ver? Então, nesse sentido, eu acho que é essa a mensagem que nós devemos passar. Relações devem ser realmente relações. A tua filha deve poder dizer o que é que quer, o que é que sente. Hoje a minha filha já não me dá beijo na boca. Durante 8 anos, ela dava um beijinho na boca. Um beijinho, vai dormir. Hoje ela já não me dá beijo na boca. Tem 10. Hoje a Sky diz: papá, sai da casa de banho. Nós tomávamos banho todos juntos. Eu, ela, o irmão. Mas hoje em dia o mano ainda assim aceita tomar banho comigo, aceita dormir na cama comigo. A Sky já não. Então quem sou eu agora para obrigar a minha filha? Porque tens que dar beijinho, deixa não sei o quê. E nós quando éramos pequenos era muito assim. Sim. Tinha que dar beijinho nos tios, eu não queria. Exato. Tem que dar beijinho. E às vezes a criança não quer dar beijinho ao tio Sari e tu, pai e mãe, não quer saber porquê que a criança não quer dar beijinho ao tio Sari. Não E se X anos questionam. depois tu vens a saber que o tio Sari afinal era o abusava. agressor daquela criança que tu obrigavas a sentar no colo do tio Sari e que tu obrigavas a dar beijinho no tio Sari. Exato. Estás a ver? Eu vou fazer aqui uma confissão, que eu nunca falei isso a ninguém. Já falei a uma pessoa só. Eu vivia com a minha mãe e o meu padrasto. E era um grupo de amigos dos meus pais, não é? E tinha um... não vou falar o nome, mas tinha... Eu nunca falei isso à minha mãe, nunca disse isso. Aquele dia eu acho que me abri e eu fiquei com o coração um bocado mais leve. Tinha um amigo da família que eu frequentava também a casa dele. Sabe o que ele fazia? A mulher trabalhava nos números, não tinha um filho, viviam só o casal. E às vezes pedia para ir para a casa dele. Eu ia também para a casa dele. Não, a Narita aí, não, deixa ela para vir, não sei o quê. Está aqui a fulana, eu esqueci o nome da mulher dele. O nome dele eu nunca esqueci. Eu hoje, se visse aquele senhor, eu não sei o que faria da minha vida.
Eu acho que as pessoas, a minha mãe, se me visse com aquele senhor, eu, a minha mãe e a minha família de casa, se me vissem com aquele senhor, eu só devia agarrar os colinhos daquele senhor. Por quê? Porque ele dizia, não, é criança, metia-nos no colo. Metia-me no colo. Eu hoje dou conta que aquilo era assédio. Toma manga e tu vens sentar aqui no meu colo. Era assim. Eu sou criança, a minha mãe, o meu padrasto, os meus irmãos não prestavam atenção. Não, a Nari foi, está pronto, pode ir, está à vontade. A Nari foi, pode estar aí, está à vontade. Agora imaginemos, se aquele senhor fosse um bocadinho mais fundo, se ele me violasse, a minha mãe ia se sentir culpada. Por quê? Porque ela me deixava à vontade. Está na casa do tio fulano, é amigo de casa, eu conheço a mulher dele, então ela pode ir à vontade. Mas não, a intenção daquele senhor era outra. Hoje eu sei que a intenção daquele senhor era outra, porque ele metia sentada no colo dele, né, para me dar manga. Ele ficava aí, me mexendo nas pernas. Eu sou criança. Obviamente. Ele podia ir muito mais longe. Graças a Deus, acho que Deus não permitiu que ele fizesse outras coisas. Então nós devemos ser muito atentos, principalmente as mães separadas, que são separadas como eu. Temos que prestar muita atenção nos nossos filhos, muita atenção nos nossos filhos. Porque nós às vezes não, estamos cansadas, sei que trabalhar cansa, não é? Em vez de você sair às 8 horas de casa, volta às 18, 20, 19 horas. É bom nós verificarmos, nossos filhos estão em casa. Hoje eu converso com o meu filho, eu falo, há dias não, há hoje que há um mês atrás eu tive uma conversa com o Sari. Ah não, menina, eu me disse se eu quero menina ou rapaz, eu diria que quero rapaz, mas o Sari me deu uma outra ideia. Eu digo ao meu filho, ninguém pode te mexer aqui. Quem mexer está aqui, você vem falar comigo. Eu vou lá falar com aquela pessoa. Ninguém pode fazer isso. E há dias ainda no meu quintal, houve esse tipo de conversa, que o filho de alguém, de uma vizinha, foi na casa de alguém e foi. E eu perguntei, tu não foste para a esquadra, não foste para a casa? Não fui. Deixei isso já assim. Não devemos deixar assim. Porque aquela criança, agora eu entendo porque aquele miúdo é conforme aquele miúdo é agressivo. Claro. São as consequências. Agora eu sei que é por causa disso que ele é assim, ele é agressivo, não é? Não se assimila. Ele é amigo do meu filho. E normalmente eles ficam na casa do Carlinhos. Carlinhos é um amigo do meu filho. E estão sempre a falar, o fulano não sabe ler, o fulano não sabe escrever, o fulano não... Como é que ele não sabe se ele estuda aqui então a sexta classe? Agora eu sei que é por causa daquilo. Eu acho que nós... Deve ser uma das consequências, bloqueou. Sim. Exato. Bloqueou a criança. E que vai fazer com que, infelizmente, futuramente possa vir a tornar-se uma abusadora. E abusador. Eu ainda não cheguei a conversar com a mãe desse menino. Ele dizer, esse miúdo é assim, por causa Sari, disso, assim. Estamos mesmo a chegar na nossa reta final. Mas antes de nos despedirmos, eu queria só fazer aqui uma abordagem. Geralmente, esses agressores que fazem a violência doméstica, eles quando fazem estão sóbrios ou geralmente têm umas e outras em cima e aproveitam-se das bebedeiras ou do copo em nome de que eu não sabia o que estava a fazer. Assim, eu acho que a bebida não deve ser desculpa para, mas a bebida é sim legal, mas é uma droga, porque altera o estado de espírito das pessoas, altera a forma de pensar das pessoas e a mim pessoalmente o álcool põe-me mais agressivo. Outra coisa que também eu queria... E eu, neste momento, deixei de beber exatamente por isso, porque eu fico agressivo. Bebo, depois já não quero... Imagina, se apanhar uma ressaca então no dia seguinte é pior. Então, bebo, a tolerância que eu ia ter de um pisão, de uma discussão no trânsito, sei lá, já não teria. Já não tens. E altera-te mesmo. As pessoas acham que conseguem tudo, podem tudo, quando estão sob o efeito de álcool. E no dia seguinte, depois choramos todos e pedimos desculpas, mas depois voltas a ter uma bebedeira e volta a acontecer. Mas o mal já foi feito, não é?
Agora estamos em época, todo mundo sabe, o mundo inteiro está a viver a época de pandemia, né? E o mundo inteiro, nesta época de pandemia, parece-me que sofre uma onda de violência doméstica jamais vista em todos os tempos. Olha, eu estive a fazer uma pesquisa. E Angola, obviamente, não fica atrás. Eu estive a fazer uma pesquisa e, consequentemente a isso, eu fiz uma música, fiz um videoclipe e fiz uma curta-metragem. E é sobre violência doméstica? Feminicídio, exato. Violência doméstica, mas do lado feminino. Onde o casal começou uma relação tranquila, foram pais, ele tornou-se possessivo, um pouco agressivo, ela não queria mais, ele traiu, ela não queria mais, ele não aceitava o fim e depois acabou por tirar a vida dela e suicidou-se no final. Eu sei que parece uma história de filme, mas ultimamente em vários portais, Jornal de Angola, etc., temos visto N casos, de Cabinda ao Cunene. A pandemia pôs-nos fechados, 24/24, com filhos, mulheres. E, falando com o Masfamo, falando com o Ministério da Família e Promoção da Mulher, eles disseram que os números de denúncias aumentaram drasticamente, divórcios, agressões, mortes, porque a dada altura nós perdemos a nossa liberdade e passamos a ser obrigados a convivermos com os nossos parceiros. Hoje nós temos pessoas que perderam os seus parceiros e dizem assim, se eu soubesse, teria passado mais tempo junto, ok? Porque nós pensamos sempre que o amanhã é garantido, que o amanhã vai ser melhor. E respondendo à resposta da tia Vitória, é bem simples, meu. Eu acho que se nós não nos permitirmos, se nós nos amarmos, se nós nos respeitarmos, nós vamos acabar por evitar esse tipo de constrangimento. Então, como jovem, como pai, como filho, como cantor, eu decidi juntar um time com o Chifu, atores profissionais, e a história basicamente é essa. É de um casal que tem uma filha, a filha presenciou a agressão, tal como eu presenciei a agressão dentro do Cubico. Foi bem especial para mim trabalhar nesse sentido, porque a dada altura eu estou, entre aspas, a mostrar uma ficção, mas que tem um pouco da minha experiência, da minha verdade. E é muito realidade, é muito presente. É a realidade de muitas outras pessoas em Angola e não só. Os números no Brasil são enormes, os números em Portugal dispararam. Então, isso para dizer que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Por mais amor que exista, não importa a circunstância. Essa é a minha opinião. Se traiu, se não traiu, se traiu, mano. Te chamou, eu vi há dias um comentário, me chamou de corno, então eu tive que lhe bater. Eu disse, mano, chamou de corno, chama de vaca, chama de boi, chama de outra coisa qualquer. Mas pelo amor de Deus, se fosse tua irmã, vê o contrário, o teu cunhado e ele a bater a miúda dessa forma. Então é bem importante nós termos empatia e nos metermos também no lugar da outra pessoa. Neuza, para terminarmos, que conselho é que deixa para as mulheres que neste momento são vítimas da violência doméstica e também o que é que acha que falta para que os homens percam medo e a vergonha de dar a cara enquanto vítimas? Os homens não sei, mas conforme o Sari disse que tem alguém na família que também vive isso, eu também tenho. Eu acho que os homens têm muita vergonha, mas deixem de ter vergonha, e vão queixar, vão dar... Nós temos que lutar contra esse mal. Agora, para as mulheres como eu, que sofri na carne, eu sofri na carne e no osso, denunciem. Porque quem ama não maltrata, é mentira. É mentira, é mentira. Quem ama não maltrata, quem ama não bate, quem ama... Eu tenho sinais no meu corpo por causa da violência doméstica. Resumindo e concluindo, a Neuza está a querer dizer que se não saísse de casa, ou se não expulsasse, morria. Ou saía ou não eu saía ou morria. Eu saía ou morria. Graças a Deus eu consegui esquecer e deixar o pai dos meus filhos. Chutei de casa
tirei-lhe mesmo de casa, não é? Porque seria ou eu ou ele, não é? Ou eu ou ele ou os meus filhos. Eu preferi ficar com os meus filhos, 1000 vezes os meus filhos. E hoje eu estou bem. Hoje eu estou bem. Não tenham medo, porque eu também ficava com medo quando diziam, não, mulher separada para arranjar marido. Não tem problema. Posso ficar sem marido, posso morrer sem marido, mas diz que eu esteja bem na minha casa com os meus filhos. Denunciem. Muito obrigada, porque é de louvar a vossa coragem e acredito que tenham ajudado imensa gente. Obrigada de coração. Eu estou aqui para ajudar muitas mulheres. Eu estou aqui para falar em nome das mulheres que passam por isso. Não aceitem, não aceitem. É muito difícil uma pessoa que sofreu, como vocês os dois, darem a cara, alçar e figura pública. Mas eu acho que é exatamente isso. Uma figura pública tem que dar a cara, o rosto, para que sirva de exemplo e incentivar. E às vezes quem dá a cara, infelizmente, são sempre as mulheres. Num problema que supostamente somos nós, os homens, os maiores infratores. Sim, Ou seja, as mulheres, e a dada altura o que a Imani estava a dizer, as mulheres vêm se queixar e a dada altura nós vemos e são só as mulheres a fazerem já acima delas. Mas a dada altura é bom nós percebermos que existe ao contrário e existe o efeito. Quando ela disse, o meu marido quase que bateu o meu pai, era o que ia acontecer provavelmente comigo se eles tivessem ficado juntos e se eu tivesse crescido. Porque a dada altura, quando tu já cresceste, ganhaste força, tu depois vais querer defender a tua velha. Claro, Exato. Sabe qual é a pergunta que ele uma vez me fez? Eu e os nossos filhos, qual de nós você prefere? Eu disse, realmente, os meus filhos. Você é burra, porque nós podemos fazer outros filhos se acontecer alguma coisa com eles. Brincadeira. Isso já é algo de psicopatia. Eu acho, porque naquele momento quando ele me bateu, não, ele estava ele comeu. Fica-se a regozijar e a vangloriar diante dela. Uma pessoa, e demonstra com esse comentário que não valoriza os filhos. Bate alguém, a pessoa está aí deitada no chão, pega num prato de comida, come normalmente, bebe, levanta, vai fazer xixi. E depois que não vamos conversar, não, você não bateu. E quando ele bateu, quando fez tudo isso, a minha mãe disse assim, vai embora, não vai deixar minha filha. Ele disse assim à minha mãe, a mana está a me enxotar, porque a minha mãe chama de mana. A mana está a me enxotar. Não tem problema. A tua filha que vai ligar para mim. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Estou muito bem. Muito bem. Obrigada. Olha, obrigada pela vossa presença. Realmente foi um tema muito, muito sensível, que deixou-nos a todos aqui muito emocionados. Esperamos por vocês no próximo programa e acompanhem-nos. Não percam, sábado nós vamos ao ar e vocês não podem deixar de fazer os vossos comentários nas nossas redes sociais, através do Instagram, do Facebook e o nosso canal do YouTube, Lifestyle em Português.